livro de Êxodo. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde." Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. E se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela palavra. Bendito Deus e eterno Pai, sou grato ao Senhor, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias são a razão de nós não estarmos sendo consumidos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela saúde que o Senhor me concedeu à minha família, pela saúde de cada um que aqui está e suas respectivas famílias. Deus, obrigado pela tua santa e poderosa palavra, a qual foi lida. Eu te peço, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, perdão pelos pecados que eu vi que eu cometi e os que eu não vi. Santo Deus, te peço em nome de Jesus que o Senhor ilumine a minha mente, me dê, Deus, o entendimento correto da tua palavra, que eu não venha aumentar e muito menos diminuir, mas que usado, Deus, como canal de transmissão pelo teu poderoso e santo Espírito, que o Senhor venha me usar e eu venha expor as Escrituras de conformidade, ela foi inspirada pelo teu Espírito. Santo Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que assim nós possamos aprender e sairmos daqui cheios da tua palavra e cheios do teu conhecimento, em nome de Jesus, amém. Texto sagrado, queremos estudar, na verdade, a continuidade do estudo de Êxodo, do livro de Êxodo. Na última quarta-feira, nós estudamos o início do capítulo 18 do livro de Êxodo, e naquela ocasião estudamos acerca da visita de Moisés, da visita de Jétro, sogro de Moisés, que ele fez a Moisés, seu genro. E
Naquela ocasião nós aprendemos o quanto os planos de Deus que Ele tinha planejado estava no desenrolar da história ou no decorrer da história, estava se concretizando exatamente da forma que Deus ele tinha planejado. Isso é muito importante nós aprendermos para sabermos que servimos a um Deus que é soberano, que é todo-poderoso. Não servimos a um ídolo, não servimos a homens, não estamos aqui reunidos costumeiramente nas quartas-feiras, nos domingos, para cultuarmos a um homem, a um ídolo, mas sim a um Deus todo-poderoso, a um Deus que controla toda a história e, diferentemente do que alguns teólogos liberais dizem, que Deus ele não controla a história, ou teísmo aberto, que diz que Deus criou e deixou tudo acontecer da forma que bem entendesse, e não é bem assim. Ele controla a história, e o que o nosso Deus ele quiser fazer, não tem quem possa impedir. Portanto, é de suma importância nós aprendermos que servimos a um Deus soberano, a um Deus que tudo pode, porque as dificuldades que vêm sobre nossas vidas, elas não são momentâneas e também elas não vêm, vão e vai se acabar, não. Elas vêm, ela tem seu período momentâneo sobre nossas vidas, sim. Todavia, Deus, Ele as repreende, nos faz passar, mas futuramente ou posteriormente, Deus permite que novamente elas venham sobre nós. Até porque nós temos que, Deus sabe que nós aprendemos com as dificuldades. Ele, na verdade, Ele trabalha a nossa confiança nele. Ele trabalha a nossa confiança nele. Portanto, quando estivermos passando por dificuldades, problemas, e pensarmos que nada mais vai dar certo, pode ficar tranquilo. Basta apenas confiar em Deus. Basta apenas permanecer de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, e apesar de todas as dificuldades que estão nos acometendo, confiante nele, confiante em Deus, porque Deus há de resolver. E sempre que passamos por dificuldades, quando nós passamos, a gente vê o quanto aprendemos de Deus e o quanto a nossa confiança nele cresceu. Portanto, há um propósito em certas dificuldades que Deus, em alguns momentos ele permite, e em outros momentos ele decreta. Ele decreta que aconteça comigo, com vocês, com qualquer uma pessoa que serve a Ele, para que nós venhamos aprender e sabermos que Ele é Deus. Portanto, existe uma importante ou uma suma importância de nós aprendermos as Escrituras para sabermos que está tudo sob o controle de Deus. Nada fugiu do controle. Existe uma música aí, há um tempo atrás, que dizia que estava tudo dominado, tá nada, não tem nada dominado. E eu até gostava dela no tempo que eu não servia a Deus. Não tem nada dominado pelo diabo, não tem nada dominado por ele. Está tudo sob o controle de Deus. Olha o que a história ensina, olha o que a história nos ensina, que tudo acontecia exatamente como Deus, ele planejou, ou planejara, para mostrar que ele é Deus. Então, da mesma forma, hoje estamos aqui, não sei o que será, ou como será a nossa vida daqui a 1 ano, 2 anos, se estivermos vivos. Uma coisa eu sei, se confiarmos em Deus, ou ainda vamos estar aqui na terra cultuando a Deus e fazendo a sua vontade,
ou estaremos lá no céu, na Assembleia dos Santos, como espíritos glorificados, esperando unicamente a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição do nosso corpo. Portanto, que nós venhamos confiar no nosso Deus cada dia mais. O texto que estudamos na última quarta-feira, capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: Jétro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Portanto, Jétro, como nós aprendemos aqui na última quarta-feira, ele, ao ter conhecimento de tudo o que aconteceu com o povo de Israel, daquela milagrosa e majestosa libertação que Deus, ele executou a favor do povo de Israel, tirando-os do Egito, e todo o suprimento que o povo de Israel necessitara, ou necessitava, no caminho, no deserto, Deus assim estava suprindo. E Jétro, ao saber disso, ele bendiz a Deus, glorifica a Deus, e diz que Deus, reconhece que Deus é maior do que todos os outros deuses. Ou seja, Jétro vivia numa região pagã e acreditava em outros deuses, no caso ídolos, mas mesmo assim ele reconhece que Deus é maior do que todos. E Jétro oferece um sacrifício a Deus. E Arão, junto com todas as autoridades de Israel, foram comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. O versículo 13, ele inicia assim, do capítulo 18. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Ou seja, no dia seguinte, exatamente aos acontecimentos que tinham acontecido um dia anterior. Onde Jétro tinha reconhecido a soberania de Deus e que Deus era maior do que todos os deuses. Após esse reconhecimento, após o holocausto que Jétro oferece, Arão, com as autoridades de Israel, foi comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aí no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele. Quem? Jétro. Moisés, no dia seguinte, assentou-se para julgar as questões do povo, e este, se referindo a Jétro, o sogro de Moisés, permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Irmãos, uma coisa que nós temos que prestar atenção é exatamente na quantidade ou número de pessoas que se encontrava, ou que o número de pessoas do povo de Israel que foi libertado do Egito. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que cerca de 600 mil homens a pé saíram do Egito. Homens de 20 anos para cima, sem contar mulheres e crianças. E também sem contar, como o próprio escritor Moisés, ele descreve em números, e diz que um populacho de pessoas também os acompanhavam o povo de Israel. Portanto,
Existiam muitas e muitas pessoas aqui. Eu já citei aqui noutra ocasião que o judeu Flávio Joséfo, que escreveu a História dos Hebreus, uma obra chamada História dos Hebreus, ele diz que ele escreve, a História dos Hebreus é um livro um pouco até volumoso, ele escreve esse livro desde a história de Abraão até a queda de Jerusalém em 70 da era cristã. E Flávio Joséfo, que era judeu, fariseu e filho de fariseu, ele diz que tinha cerca de 3 milhões de pessoas, contando o povo de Israel, mulheres, crianças, e também os outros escravos que saíram do Egito. Existia muita gente, né? Muita gente. Imagina só. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Imagina só essa quantidade de pessoas para um homem só julgar. E Jétro, ele quando viu Moisés indo julgar essas pessoas, ele acompanhou Moisés e permaneceu desde a manhã até a tarde, observando tudo. Versículo 14 diz assim: quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. De imediato, Jétro, sogro de Moisés, ele quando percebeu, ele logo falou: o que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar. Jétro, ele de imediato viu algo de errado. Moisés que permanecia desde a manhã até a tarde. Agora, que nós vamos parar e analisar. Imagina só, a pessoa, um único homem, ele ter a responsabilidade de julgar todas essas pessoas. A gente bem sabe que o clima ali no deserto era um clima um tanto conturbado. As pessoas que ali estavam, frequentemente elas se reclamavam, elas murmuravam, elas se queixavam de Deus, e com certeza também surgia ali contendas entre as pessoas que ali estavam, e uma só pessoa para julgar, sem contar que a temperatura ali não era das melhores, né? Deserto. Como é que ficava a mente daquele homem? Jétro, ele de imediato, ele observa isso em Moisés, e fala isso. Versículo 14. Quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Versículo 15. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Aí Moisés responde a Jétro que o povo procurava ele para que Moisés viesse consultar a Deus. Toda vez que alguém, versículo 16, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Agora, vem cá, imagina só, a quantidade de pessoas que tinha ali.
a quantidade de questões que se levantava ali diariamente. Sem contar que a gente está aprendendo pelas Escrituras que aquele povo, eles gostavam de murmurar. Eles gostavam de questionar qualquer coisa. Devia ser muito complicado. Muito complicado. E Moisés diz que toda vez que surgia uma questão, eles procuravam Moisés para que Moisés viesse consultar a Deus. A questão era trazida a Moisés e Moisés decidia entre as partes. E além de surgir a questão, eles procurarem Moisés, Moisés consultava a Deus, decidia entre as partes, Moisés ainda ensinava as leis e os decretos de Deus. E ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Isso para um homem é um tanto difícil, né? Todas aquelas pessoas ali reunidas, ali com certeza surgia problemas, e Moisés tinha que consultar a Deus, decidir entre as partes e ainda ensinar os decretos e as leis de Deus. Quem é líder, quem trabalha como líder, sabe muito bem como é complicado liderar homens, seres humanos. É complicado. Nosso presbítero e dirigente da congregação Oséias, ele tem uma função de liderar, não só na igreja, mas também no seu trabalho secular. Ele sabe o quanto é complicado. Alguém já disse, eu escutei inúmeras vezes, que é mais fácil cuidar de animais do que propriamente de homens. E é verdade. É verdade. Primeiro, quem lidera sabe. Se você for uma pessoa muito pacata, uma pessoa que em alguns momentos deixe de usar mais ou não use muito da autoridade a qual foi lhe concedida, as pessoas têm o costume de querer se aproveitar. Fulano é bom demais. Cicrano não liga não. Pode fazer que ele não está nem aí. Se você for duro demais, as pessoas têm a tendência de achar ruim, de querer reclamar. E quem é líder sabe que tem que ter equilíbrio. E nada melhor, ou ninguém melhor para conceder equilíbrio ao ser humano do que o próprio Deus. Todavia, é complicado a pessoa liderar. E principalmente numa situação dessa, onde tinha muita gente, num deserto, o povo não era lá essas coisas, era um povo que gostava de murmurar, era um povo que, na verdade, essa geração aqui, os de 20 anos para cima ficaram todos nos desertos, a não ser Caleb e Josué, filho de Num. Se ficar no deserto, o escritor aos Hebreus vai detalhar e dizer que eram desobedientes e que resistiram tanto ao Espírito Santo que a resistência tornou-se uma blasfêmia. Imagina só como é que está o psicológico de Moisés aqui. Eles procuravam Moisés para consultar a Deus. Aí Moisés consultava, decidia entre as partes e ainda ensinava os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, versículo 17:
Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Por que Jétro falou isso? Exatamente porque Moisés estava sobrecarregado. Com certeza a mente de Moisés ali, ela estava a mil. E Jétro, quando deparou-se com a situação, ele de imediato, ele viu, o que você está fazendo não é bom. Versículo 18: você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Jétro percebeu de imediato que o que Moisés estava fazendo era pesado demais, tanto para Moisés como também para o povo, porque imagina só, um homem só para julgar. Imagina só a fila que tinha para ser julgado. Imagina só, a pessoa, eu estava estudando hoje, e pensando assim, imagina só aquela fila para ser julgado, aí, todos numa fila, esperando, o sol quente ali, e o cara cheio de problemas, esperando por Moisés, Moisés também sobrecarregado, com a cabeça quente. Com certeza, irmãos, se tornava muito mais difícil. É por isso que Jétro, ele enxergou isso. É por isso que Jétro, o sogro de Moisés, enxergou isso. Vai ficar tanto você, como também o povo esgotados. Não é bom nem para Moisés, e muito menos para o povo também. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Aí Jétro disse: você não pode executá-la sozinho. Versículo 19: agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você, Moisés, o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Olha o conselho que Jétro deu. Seja você, Moisés, o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Moisés iria continuar como representante do povo, como assim Deus tinha o colocado, e da mesma forma que Moisés estava fazendo, ia levar também as questões do povo a Deus. Versículo 20: oriente-os quanto aos decretos e leis, e Moisés também ia continuar orientando o povo quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, como se comportar, como agir em determinadas ocasiões, como viver em comunidade, como viver servindo a Deus. Moisés ia continuar como representante do povo, levando as questões do povo a Deus, e ensinando os decretos e as leis de Deus, e ensinando como cada pessoa devia viver, se comportar, se relacionar com as demais pessoas, se relacionar com o seu Criador. Ele ia continuar da mesma forma. Versículo 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Jétro, sogro de Moisés, ele agora faz, ou aconselha Moisés a escolher dentre todo o povo homens capazes. O que me chamou bastante a atenção, e acredito que também chama bastante a atenção dos irmãos, é que
essa escolha que Jétro, ele aconselhou Moisés a tomar, ou escolher as pessoas, não era para escolher qualquer uma pessoa do meio do povo de Israel para servir também como líderes, como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Existiam umas qualificações. Nos faz lembrar bem quando o Espírito Santo, ele, falando pela boca do apóstolo Paulo, inspirou o apóstolo Paulo a escrever as qualificações para presbítero e diáconos, onde são recomendado ali, ou orientado, inspirado pelo Espírito Santo, para que Paulo viesse escrever a Timóteo. E existem qualificações para quem pretende ser escolhido por homens que Deus, assim, escolher para selecionar pessoas para liderar na casa de Deus. E dentre essas qualificações, o versículo 21 de Êxodo 18 vai mostrar a primeira qualificação, que é homens capazes. Homens capazes. Segundo, tementes a Deus. Uma pessoa para liderar o povo de Deus não pode ser qualquer um. Ele tem que ser uma pessoa capaz. E tem que ser uma pessoa temente a Deus, que tenha temor de Deus. Porque se uma pessoa que lidera o povo de Deus, ou quer liderar o povo de Deus, e ele não tem temor a Deus, a gente pode, ou nós podemos ter certeza que essa pessoa não vai executar um bom trabalho para Deus. Exatamente porque ele não tem temor de Deus. O homem, quando tem temor de Deus, ele procura obedecer a Deus, ele procura liderar, ele procura executar aquilo que Deus colocou em suas mãos, ou na sua responsabilidade, não por obrigação, não por temor, não por medo, mas sim por temor, reverência, por saber que existe um Deus todo-poderoso, que é soberano, nos ama, e que designou aquela pessoa para que ela viesse executar exatamente o propósito de Deus na terra. Então tinha que ter temor a Deus. Tem que ser uma pessoa também digna de confiança. Não era qualquer um, era uma pessoa digna de confiança. Digna de confiança. Moisés tinha que, juntamente com as demais pessoas que estavam ali, ver quem eram as pessoas dignas de confiança. Imagina só uma pessoa dentro da casa de Deus, como liderança, e não ser uma pessoa de confiança. Não ser uma pessoa que ela demonstre que é de confiança. Uma pessoa que as demais pessoas que estão ao seu redor desconfiem de algo dela, não confie plenamente no que ela fala, no que ela realiza, no que ela
tem como ideia, com certeza nós sabemos que é uma coisa errada. Então tem que ser uma pessoa digna de confiança e inimigos de ganho desonesto. Inimigos de ganho desonesto. Uma pessoa que não fosse um trapaceiro, um mau caráter, que gostasse de subornar, de receber suborno. Tem que ser uma pessoa inimigos de ganho desonesto. Irmãos, aqui estão as qualificações para as pessoas, os chefes, os líderes que serão escolhidos para estar liderando com Moisés ali. Nós bem sabemos hoje que, infelizmente, tem muitas pessoas que dizem que servem a Deus e, infelizmente, estão como liderança, que não se enquadram nesses requisitos aqui, e muito menos nos requisitos neotestamentários para a liderança. E isso tem ocasionado escândalo ao Evangelho. Quantas e quantas pessoas, ou quantas e quantas vezes, nós ouvimos alguém falar, fulano que diz que é crente, que diz que é pastor, que diz que é diácono, que diz que é presbítero, ou na igreja que consagra evangelista, diz que é evangelista, é uma pessoa que tem duas palavras, é uma pessoa que não é de confiança, é uma pessoa que suborna. Imagina crente subornar. É uma pessoa que, se puder enganar alguém, engana. Se puder trapacear, trapaceia tranquilamente. Tem pessoas que estão brincando com Deus. Tem muitos que nós conhecemos que não conhecem o Deus das Escrituras. Pensa só que o Deus das Escrituras é aquilo que de vez em quando a gente passa em Campina Grande, ou até noutra cidade aí tem alguém entregando um folheto e fala assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Eu concordo, Jesus nos ama, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Agora, o Evangelho não se resume a isso. O Evangelho não se resume a isso. O Evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. No entanto, o que não crê, o que brincar com o Evangelho, pensar que Deus é só amor, 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 vai sofrer duras consequências. Uma coisa que nos chama bastante atenção, sabe o que é? É que o povo hoje fala muito que Deus é amor, e é amor realmente. Mas Deus não se resume só em amor. Da mesma forma que Deus é amor, Ele é justiça também. E tem um grande detalhe, viu? Não existe nenhum versículo na Bíblia Sagrada que vá dizer assim: Deus é amor, amor, amor. Agora nós encontramos na Bíblia Sagrada a Bíblia dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, irmãos,
Deus é santo, Deus é justiça. Aquele que é santo 3 vezes, ele vê tudo, ele não dorme, ele não cochila, ele vê todos os detalhes da minha vida, ele conhece todas as intenções do meu e dos corações de vocês e de qualquer uma pessoa. Portanto, ou nós agimos de conformidade com a palavra de Deus, ou nós iremos se ver um dia com esse Deus todo-poderoso, santo, que é amor, mas também é fogo consumidor, que é amor, mas também é fogo consumidor. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus e dignos de confiança, e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000. Jetro agora manda Moisés estabelecer os homens como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E de 10. Versículo 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Aí Jetro orienta Moisés que esses homens estejam sempre à disposição do povo de Israel para julgar todas as questões que surgirem ali. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. As questões mais complicadas eles trariam a Moisés. As mais simples eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Versículo 23. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar. Aí Jetro fala, se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeitos. Jetro, ele orienta Moisés e diz, se você fizer assim, e Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá voltar para casa satisfeito. Jetro que era um homem de uma região pagã, era sacerdote de deuses pagãos, sacerdote de deuses pagãos. Era um homem que provavelmente conheceu a Deus através de Moisés, o Deus de Israel. Nós bem sabemos que Jetro, quando ele veio encontrar-se com Moisés, e Moisés, ele relatou tudo o que tinha acontecido no Egito, com o faraó, com os egípcios, e como Deus libertara Israel, majestosamente daquela poderosa nação egípcia, como Deus estava suprindo ali a nação israelita e todos que estavam ali com eles, no deserto, de água, de comida, e nada, absolutamente nada estava faltando para o povo. Até mesmo quando os amalequitas os atacaram covardemente por trás, e mataram alguns, como Moisés ele descreve em Deuteronômio, Deus ali usou o povo, o exército israelita para vencer os amalequitas. E Jetro ali bendisse o nome de Deus. E reconheceu Deus como o Deus mais poderoso, ou superior aos demais deuses que ele acreditava, aos supostos deuses que ele acreditava. Mas mesmo assim,
Jétro não fazia parte do povo de Israel. E nós bem sabemos que Deus, ele escolheu o povo de Israel para representar Deus. Escolheu Israel como nação para representar Deus. Mas com certeza, Jétro, nesse momento aqui, ele foi usado poderosamente por Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que usa quem Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer. E com certeza Deus usou poderosamente Jétro para aconselhar Moisés. Versículo 24, versículo 23. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Irmãos, Moisés, ele ao aceitar o conselho do sogro, sem questionar nada, demonstra o quanto Moisés era uma pessoa humilde, temente a Deus, e que procurava realmente obedecer a Deus, e viver de conformidade à palavra dele. Por que eu falo isso? Porque nós bem sabemos que o homem natural, ele é completamente inclinado a pecar, a desobedecer a Deus. E soberba, arrogância, a pessoa se achar exaltado, isso é natural para o homem que não serve a Deus. Isso é comum. Até mesmo nós que servimos a Deus, nós travamos constantemente uma batalha contra a nossa natureza pecaminosa. Essa batalha, ela é constantemente em todos os âmbitos que nós imaginarmos. Aonde a nossa natureza pecaminosa, conhecido nas Escrituras como carne, ela luta diariamente contra o Espírito e o Espírito contra ela. Portanto, irmãos, temos que nos fortalecer em Deus. Se Moisés fosse uma pessoa arrogante aqui, ele possivelmente não tinha nem ouvido o seu sogro, nem dado ouvido. Quando ele começasse a falar, ele, calma aí. Quem Deus, ele chamou para libertar o povo do Egito, designou, foi eu, Moisés. Quem Deus escolheu como nação, para representar ele, foi a nação de Israel. E Deus escolheu a mim, a minha pessoa, para libertar o povo do Egito. Foi Deus que falou comigo no monte por meio da sarça ardente, que não se consumia. Foi Deus que realizou por meio de mim todos os milagres lá no Egito, todas as pragas, os milagres que tinham acontecido no deserto, foi por meio de mim. Deus, por meio de mim, deu vitória ao povo israelita quando eu levantava as mãos. O exército israelita vencia. Portanto, Jétro, Deus fala diretamente comigo e não com você. Moisés poderia muito bem fazer isso ou falar isso, mas ele humildemente diz o texto sagrado:
Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Ele aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Uma coisa que chama muito a atenção nossa é a humildade de Moisés. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que não existia homem tão manso como Moisés naquela época. Homem manso, homem que Deus tinha trabalhado em seu coração exatamente para liderar o povo de Israel. Homem que recebia conselho, apesar de ser usado poderosamente por Deus. Os judeus, até na época de Cristo, eles consideravam Moisés como um grande profeta. E tem alguns judeus ortodoxos hoje. Exemplo, eu tenho um colega que fazia o curso básico de teologia junto comigo, que ele encontrou no centro de Campinas um judeu ortodoxo, e esse judeu começou a conversar com ele, e começou a falar acerca da Torá, e ele queria dizer, ele afirmou, esse judeu, que Moisés, olha que absurdo também, né? Ele foi mais importante e mais poderoso do que Jesus. E usava alguns argumentos bíblicos que a gente sabe que não tem base alguma. Moisés é criatura, Jesus é criador, Jesus é o Filho de Deus, é divino. Mas, irmãos, um profeta muito usado por Deus, mas humilde, recebia conselho. E nós que servimos a Deus, nós temos que trabalhar também o nosso coração. Que nunca, nunca em mim, em vocês que estão aqui, em quem vai ouvir esse sermão pelo YouTube, que nós nunca venhamos ter esse sentimento de soberba, de arrogância, de acharmos que somos superiores a tudo e a todos, de acharmos porque Deus nos usou em determinado momento, em determinada coisa, para que nós venhamos ou viéssemos executarmos, que nós agora não recebemos mais conselho de ninguém, agora eu sou o bambambam, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu agora sei de tudo, eu agora faço tudo, não recebo conselho de ninguém. Eu já escutei uma vez um pastor falar para mim que ele não necessitava de aprender mais nada, não necessitava de aprender nada mais. Ninguém poderia mais ensinar ele, porque ele já sabia de tudo. E a gente pensava que não é assim. Essa pessoa só em ter um pensamento desse, a gente sabe o quanto ela desconhece de Deus, né? Só em ter um pensamento desse, o quanto ela desconhece do Deus Todo-Poderoso. Porque, na verdade, as Escrituras é assim. A Bíblia, quanto mais nós estudamos, quanto mais o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que nós venhamos entender, mais nós descobrimos o quanto não sabemos. O quanto Deus é grande, é poderoso, é infinito. O quanto nós somos limitados e não conhecemos a Deus ainda. Que Deus em Cristo venha atuar em nossos corações. Venha colocar humildade. Que em momentos difíceis, ou até mesmo momentos fáceis em nossas vidas, quando Deus usar alguém para nos aconselhar, para nos orientar, porque nós somos um corpo e o cabeça é Cristo. Eu não sou cabeça, vocês não são cabeça. As pessoas que vão nos ouvir pelo YouTube, que vai me ouvir pelo o YouTube, não é cabeça, cabeça é Cristo. Quem comanda é Ele. Agora nós não.
nós somos comandados. Portanto, somos pessoas que a todo momento necessitamos de correções, necessitamos ser orientados principalmente pela palavra de Deus. E se Deus quiser usar alguém para nos aconselhar, que nós venhamos ter humildade em ouvirmos, analisarmos de acordo com as Escrituras, para ver se está correto, para executarmos. Agora que esse sentimento de arrogância, de superioridade, de se achar melhor do que tudo e todos, que em nome de Jesus, Ele arranque esse mal de dentro de nós. Ele arranca esse mal de dentro de nós. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. E Moisés, ele seguindo a orientação do sogro, ele escolheu juntamente com todo o povo de Israel esses homens. Abram aí Deuteronômio, capítulo 1. A partir do versículo 9, diz assim, vou ler para adiantar. Naquela ocasião eu disse a vocês, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo, que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais, e os abençoe, conforme prometeu. O Deus dos seus antepassados os multiplique, conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes, cada um de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês que me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Ou seja, Moisés, ele, ao receber o conselho do sogro, ele conversa ali com as demais pessoas de Israel, manda ele escolher para que Moisés venha colocar essas pessoas como chefes. E eles ficaram como juízes permanentes do povo, ficaram como juízes permanentes. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Aquelas questões mais complicadas, eles levavam a Moisés. As menos complicadas, as simples, eles mesmos resolviam. Versículo 27. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Depois da visita do sogro de Moisés, de Jétro ter conhecimento do poderio de Deus, da soberania de Deus, e reconhecer e bendizer o nome de Deus como aquele que está acima de todos os deuses, ele aconselha Moisés a escolher homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de suborno, para estarem ali como chefes de 1000, 100, 50 e 10. Depois de Moisés acatar o conselho do sogro, ele se despede e este voltou para a sua terra. Que Deus em Cristo ele possa nos abençoar, nos dar força, aplicar as suas palavras aos nossos corações. Desde já, eu rogo as orações de vocês por mim, por minha família, pelos trabalhos da igreja, e vamos orar para encerrarmos o culto, e logo após o presbítero Oséias, ele vai nos despedir com a bênção apostólica,
e dará os avisos finais. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço em nome do teu poderoso e santo Filho Jesus. Deus, sou grato ao Senhor por mais uma vez o Senhor me conceder esse privilégio para pregar a palavra do Senhor.